A paz do Senhor Jesus, amada igreja, estou aqui do Rio de Janeiro para compartilhar essa palavra que o Espírito Santo me deu nessa tarde. Estava com saudade dos irmãos, eu parei um pouco de fazer alguns vídeos por algo pessoal, mas hoje Deus me deu uma palavra que vai falar grandemente, tremendamente no coração dos irmãos. Desculpa de repente se eu não me expressar da forma que os irmãos esperam, mas eu tenho certeza que a melhor expressão é a palavra do Senhor. Se os irmãos puderem me acompanhar, eu fiz algumas anotações aqui. Se os irmãos puderem me acompanhar aí pela Bíblia, abre comigo aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou por ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Vamos sair de Filipenses. O irmão procura aí na Bíblia aí 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 1. Vamos lá, meus irmãos. Vai acompanhando, hein? Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo: torne-se meus imitadores como eu sou de mim. Não. Ele está dizendo assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E se eu sou imitador de Cristo, eu sou seguidor dele. Eu vivo com ele. Ele vive comigo. E se ele vive comigo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se ele vive em mim, eu tenho que pensar como ele pensa. Eu tenho que olhar como ele olha. Eu tenho que falar como ele fala. Amém? Porque se não for do jeito dele, não é ele. Por isso, nós mesmos precisamos deixar o Espírito Santo habitar em nós. Porque às vezes queremos falar por nós mesmos, queremos pensar por nós mesmos, queremos agir por nós mesmos. Amém? No mesmo capítulo de 1 Coríntios, vai acompanhando aí, meu irmão. No mesmo capítulo, se a tua Bíblia estiver aberta aí, já está aí no 1 Coríntios, capítulo 11, só muda o versículo, né? Do 1 ao 3. Aí no versículo 3 diz assim: diz que a cabeça de todo homem é Cristo. Não diz assim: o braço de todo homem é Cristo, as pernas de todo homem é Cristo. Não, diz como? Que a cabeça de todo homem é Cristo. Vocês de igreja, já viram alguém sem braço vivo? Sim. Vocês, igreja, já viram alguém sem perna vivo? Não precisa concordar comigo não, irmão. Tem que concordar com a palavra. Sim. Mas vocês já viram alguém sem cabeça vivo? Não. Se aparecer alguém sem braço, sem perna, a gente trata aquela pessoa ali como um deficiente. Agora, se aparece alguém sem cabeça, você não vai tratar aquela pessoa como deficiente.
Não é verdade? Você vai tratar aquela pessoa ali como um fantasma. Ao mesmo tempo você vai correr. Por quê? Porque é na cabeça que está o controle da vida. É a cabeça que está todo o sistema do corpo. Então, por isso que em 1 Coríntios, repetindo aqui o versículo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que a cabeça de todo homem é Cristo. Não diz que a cabeça de todo homem somos nós mesmos ou é outro homem. Não, a cabeça de todo homem é Cristo. Então, devemos pensar como Cristo pensa. Se nós somos imitadores dele, se nós somos seguidores dele e se ele é a nossa cabeça, devemos pensar como ele pensa, devemos olhar como ele olha, devemos falar como ele fala, porque às vezes, irmão, a gente pensa por nós mesmos, achando que Cristo está pensando em nós, e é nós mesmos que está pensando em nós. Às vezes olhamos com um olhar que não é o olhar de Cristo. Sabe aquele olhar que muitas das vezes é um olhar que incomoda o outro irmão, é um olhar que julga o outro irmão, é um olhar que motiva a você reparar o irmão dos pés à cabeça, ao ponto de fofocar? Esse não é o olhar de Cristo. Sabe aquela fala que você fala, aqueles comentários que você comenta, que muitas das vezes a gente fica perturbado, atribulado, porque eu fui falar aquilo, eu não deveria ter falado aquilo. Essa não é a fala de Cristo. Então nós devemos pensar como ele. Porque se nós pensa por nós mesmos, aí já é o homem. Se nós olha por nós mesmos, aí já é o homem. E se você fala por você mesmo, aí já é você, já não é Cristo. Porque se somos imitadores dele, se somos seguidor dele, já não somos mais nós. Já não é nós que vive, ele vive em nós. Porque quando o aluno chega na sala de aula, ele está ali para quê? Para ensinar ou para aprender? Quando o aluno está ali sendo direcionado pelo instrutor para aprender a dirigir, ele está aprendendo por ele mesmo ou tem o instrutor ali para ensinar? Então, meu irmão, temos que reconhecer que para a gente ser seguidor de Cristo, devemos ouvir ele, devemos deixar ele olhar em nós, devemos deixar ele pensar em nós. Amém? Então, para encerrar aqui, porque tudo que não procede de Deus é do maligno. Porque tudo que não procede de Deus é do maligno. Se eu sou seguidor de Cristo, se eu vivo para Cristo, se Cristo fala em mim, pode ter certeza que o Espírito Santo sempre vai me renovar. E para Cristo falar em mim, para Cristo viver em mim, para Cristo pensar em mim, você tem que viver para Ele. Você tem que deixar Ele viver para você e você viver para Ele. É como está lá em Provérbios 8,17. Ele não diz assim, eu amo quem não me ama. Não, ele diz assim, eu amo quem me ama. Se você amar ele, ele vai te amar. Ele não diz assim, eu te procuro sem você me procurar. Não, ele diz assim, aquele que me procura me achará. Então, se eu vivo para ele, ele vai viver para mim. E se ele vive para mim, eu vou viver para ele. Amém, meus irmãos? Eu compartilho essa palavra através do Espírito Santo, que Deus pode falar profundamente no coração de vocês, como falou no meu coração nessa tarde. Que a paz do Espírito Santo de Deus esteja com cada um que assistir esse vídeo.